e ainda começar, de repente, já disparando no Brasileirão, ou não? Eu acho que, assim, no cenário ideal é exatamente isso daí, Abel. E ontem, né, Palmeiras de novo faz um gol antes dos 10 minutos, um começo de novo de muita pressão em cima do Táchira, e o Táchira tentou jogar. É bom a gente salientar, não foi um Táchira que se colocou atrás, não. Até porque o Táchira não conseguiu acertar a marcação quase em nenhum momento. Quando o Táchira tentava marcar mais à frente, o Palmeiras saía da pressão inicial do Táchira. E quando o Táchira se colocava para marcar um pouco mais no campo de defesa, algumas movimentações do Palmeiras já confundiam o Táchira, né? O que me chamou a atenção ontem, o Atuesta foi mais camisa 5 que o próprio Jailson. Era o Atuesta, o jogador de saída de bola perto dos zagueiros. O Jailson adiantado perto do Veiga, por exemplo, para formar 2 meias, né? E o Veiga com liberdade para se aproximar dos atacantes também. Dudu pela direita, o Veron sendo o que é o Rony geralmente, né? Não é um 9, mas é o jogador que se posiciona como centroavante em muitos momentos. E o Wesley pela esquerda. E o Palmeiras colocou o ritmo que quis no jogo. Foi um Palmeiras muito sério para jogar, Abel, porque muitos jogos assim, quando você percebe que o jogo está muito fácil, mais tranquilo, os jogadores se desconcentram, os jogadores às vezes diminuem muito o ritmo. O Palmeiras diminuiu o ritmo quando diminuiu, mas sem correr nenhum tipo de risco em relação ao Táchira. Né? Então, assim, isso é um trabalho feito pela comissão técnica do Palmeiras. Olha, o jogo fácil, jogo difícil, que a gente torna o jogo mais fácil, por exemplo, a concentração tem que ser a mesma. E tornar logo, né, time, né? Tornar logo, porque pega, por exemplo, vamos supor um time comum, um time que não fosse o Palmeiras, e que desse o mole e não fizesse os 4 que tinha que fazer, e de repente acontece, por exemplo, a expulsão que aconteceu. Muito time brasileiro ia se complicar. Gol de bola parada. O que aconteceu com o Internacional, por exemplo. Estava 2-0, leva um gol de bola aérea, quando vai ver, está 2-2. O Palmeiras já tinha 4 quando o Jailson é expulso. Então a situação é mais confortável, né? O Leão está me dizendo aqui que a estreia no ano passado foi contra o Universitário, então o Palmeiras estava ganhando na estreia do ano passado. 2-0, ficou 2-2 com 10. Quem que foi expulso? O Imperiur? Foi o Alain Imperiur foi expulso e o Palmeiras ganhar o jogo no final com o Renan de cabeça. Então é uma experiência que o Abel teve e não queria ter de novo, né? Então certamente ontem ele deve, talvez ele possa ter lembrado disso aí. Mas voltando a alguns jogadores, a gente falou de Atuesta, Navarro, Mike, Jorge. Gabriel Veron, Kusevich, Jailson, né? Jogadores que têm oportunidade de jogar, de ganhar ritmo de jogo. Talvez o Jailson seja o ponto negativo pela expulsão, num jogo que estava fácil. E achei que o Veron, você falou, o Veron fazendo o papel do Rony, mas acho que ficou longe, né? Assim, poderia ter aproveitado mais. Não. Pelo menos nesse jogo de ontem, não jogou, por exemplo, o que o Rony tem jogado. A gente tem que levar em consideração, né, Abel, que não é um titular do time, por mais que o Abel Ferreira trabalhe muito bem o grupo que ele tem, né, a gente percebe que o nível não cai tanto de atuação de um jogo para outro, por mais que ele troque 5, 6, 7 jogadores, o Veron não jogou o que o Rony tem jogado, né, não foi a mesma coisa. Isso eu acho que vale para outros também. Mas, por exemplo, ontem deu para colocar o Gabriel Menino, com o jogo já definido, o Gabriel Menino reapareceu no time, deu para tirar no meio do segundo tempo o Veiga e Dudu, que é uma dupla muito importante para o Palmeiras ganhar os jogos. Então, acho que o Palmeiras aproveitou bem o jogo em São Cristóbal, para definir rápido, para ter tranquilidade para jogar e muita concentração. A gente viu que as trocas não deixaram o time assim, quem entrou não entrou disperso, quem entrou não viu, tá 4-0, tá tranquilo para jogar, eu vou não. O time acho que teve um ritmo bom para ganhar e para jogar bem. A gente vai poder falar melhor quando o Palmeiras pegar um adversário, mais ou menos o que aconteceu ontem com o Atlético Mineiro, que a gente viu entre as nossas discussões, a gente sempre coloca o Galo ali como candidato a título. Mas ontem a gente viu um adversário que impôs uma dificuldade no Atlético e ele conseguiu, mesmo assim, sair com o resultado e reverter essa situação. A gente ainda não pode afirmar tanto que o Palmeiras aprendeu, entre aspas, com a lição com o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, porque no jogo seguinte, claro, 4-0, impecável, mas foi um São Paulo que também não jogou nada. Mas me parece não, é muito claro que é um planejamento pensado nos mínimos detalhes, desde essa questão de que não tem jogo fácil ou jogo difícil, a gente vai jogar com intensidade. E pensando na temporada passada, quando estreia, podendo perder ou empatar o jogo, já corrige para o planejamento. O Abel sentou com os jogadores depois desse primeiro jogo do São Paulo e a gente vai poder ver esses erros que aconteceram, porque o caso do Jailson foi esse, né? O time não pode depender do Danilo para cair de rendimento como caiu no primeiro jogo. E aí o Jailson também não foi bem e ontem volta e é expulso. Então dá para perceber que o Abel
colocando essas peças, ele precisa ter com quem contar para o time não depender de 1, 2, 3 peças. Sabe o que eu penso, professor e amigos, pelas atitudes do Abel em campo, inclusive na final, quando o Palmeiras já ganhava, não sei se estava 3-0, a torcida começa a gritar olé, ele fica bravo, gesticula para o torcedor dizendo que não quer. Então eu acho que dificilmente nós vamos ver o Palmeiras, mesmo que esteja ganhando de 3-0, de 4-0, seja qual for o adversário, pode ser um rival e tal. Primeiro que a característica do Palmeiras não é de ficar dando toquinho, é time de lançamento, de velocidade e tal. Segundo, se tiver 3-0, o Abel é daqueles, tipo o Jorge Jesus, que vai ficar gritando com os caras, vamos jogar sério, vamos fazer 4, 5, 6. Se vocês querem, não humilhar, mas vocês querem mostrar que são superiores, façam mais gols e joguem sério. Dificilmente você vai ver o Palmeiras com firula, porque se acontecer, eles vão levar chamada do técnico. Ele tinha um jogador, ele tem ainda, né, um jogador desse no elenco. E o Daverson desagrada ele nessas posturas. Ele já deixou claro que ele, quando o Daverson entra, faz o gol e é expulso, ele fala, ele não pode deixar meu time na mão por conta dessas atitudes, desse comportamento. Então dá pra ver que dentro do elenco dele realmente não tem espaço. Ainda mais em Libertadores, que, como diria o nosso João Guilherme, é traiçoeira. O fio vira durante um jogo. E o Abel sabe disso, ele não perdoa desconcentração. Ficou famosa a história da final de 66, Peñarol e River. O River ganhava do Peñarol de 2-0. E aí, numa bola atrasada, o goleiro Carrizo, do River Plate, resolve matar uma bola no peito. Aquilo mexeu com os brios do Peñarol de uma maneira que o Peñarol empata o jogo e faz 4-2 na prorrogação e é campeão. E o River até hoje é chamado de La Galinha, treme, por causa dessa história. O Abel ainda não tem toda essa cancha, até tem porque ganhou as últimas Libertadores, não tem todo esse tempo de Libertadores, mas já deu para perceber, ele já é assim normalmente. Numa competição como a Libertadores, ele não vai permitir esse tipo de desconcentração. Jogo fácil, você faz ser fácil. Não existe jogo fácil antes de ser jogado. E ele sabe muito bem disso. E não existe jogo fácil até que ele termine também. A Libertadores é mestra em viradas de fio dentro da própria partida. Na Libertadores, muitas partidas são 2 ou 3 partidas diferentes. A sorte indo para um lado ou para o outro. O Abel tem muita consciência disso. Libertadores, Mercosul, com Palmeiras e Vasco, que estava... Aliás, Palmeiras. Estava 3-0, o Vasco virou para 4-3. Liga dos Campeões da Europa também. Com Milan e... Liverpool foi virar. Recentemente, Real Madrid, Paris Saint-Germain, né? Um jogo que o Madrid estava mal e acabou. Isso é muito bonito para o futebol em geral, mas para quem toma virada é traumático. Quem toma virada é terrível. E é o seguinte, será que apareceu o 9 esperado pelo Palmeiras? Olha. Navarro? Empolgou? Olha aí, ó. Sai Zica! Minutos de Navarro com a camisa do Verdão. Isso tá muito pequenininho para eu enxergar isso aí. Navarro marcou em seu 13º jogo. Um dos primeiros jogos, não sei se foi o primeiro, ele perdeu um pênalti. Isso. Foi contra o São Bernardo. O São Bernardo foi no primeiro jogo dele. Foi. E aí teve que esperar mais 12 para marcar. Ontem comemorou lá com o Saizica, olha, 506 minutos até marcar o primeiro gol. E 5 minutos apenas entre o primeiro e o segundo ontem. Tem esse tema, esse assunto de Palmeiras precisa contratar, o Palmeiras precisa de um 9. Óbvio que o Navarro chegou... E a expectativa é que ele possa suprir isso, mas com calma, com paciência. O próprio Abel Ferreira falou que tem que esperar. Agora, ontem foi um primeiro passo, acho que dá para dizer assim, cara, para ele se soltar e de repente apresentar o que ele fazia com a camisa do Botafogo. É verdade, Abel, concordo. É importante ele já tirar a zica, digamos assim, em dose dupla, né? Já tendo 2 gols num jogo como esse. Importante, acredito até que foi o jogador... O Navarro foi o jogador que melhor aproveitou a oportunidade num jogo como este, de estreia de Libertadores contra um adversário frágil, em que o Palmeiras se impôs no primeiro tempo e na segunda etapa ele não jogou o tempo todo, fazendo 2 gols, e consegue ganhar confiança. É importante ter esse jogador com essa característica, camisa 9, que vai dando a confiança. O Palmeiras até pode estar sempre no mercado, pode procurar um jogador de qualidade também para ser um camisa 9, mas enquanto não busca, vai jogando da maneira que pode, com o Rony, com o próprio Gabriel Veron, que entrou ontem, o Dudu, e vira e mexe com o Navarro também, que vai ganhando confiança nesses jogos.
um ou outro jogo de Copa do Brasil, do Brasileirão, vai entrando, e é importante ele ter marcado gols para ganhar esta confiança. Centroavante vive de gols, é uma frase antiga, não marca gols, fica sem confiança, começa a ter a desconfiança do torcedor, e para ele foi bom, fez até aquilo, né? Sai zica, dá para ver no gesto do jogador que ele já estava se sentindo pressionado e agora vai estar bem mais aliviado com esses 2 gols que fez na estreia do Palmeiras na Libertadores. Tem potencial, na sua visão, Prates, para ser esse 9 que o Palmeiras espera? Mesmo que não seja o titular, mas quando o Abel, por exemplo, dentro de um jogo, quer mudar o estilo do time, quer ter um cara mais fixo dentro da área. Ele tem potencial, Abel. E a gente está falando aqui de um Palmeiras que, nesse momento, não está sentindo falta de um jogador com características como as do Navarro, né? Agora, ele pode acrescentar. O fato de o time estar bem sem o Navarro hoje, ou sem o 9 hoje, não quer dizer que o 9, se amanhã aparecer, ou se amanhã conseguir jogar bem, conseguir fazer os gols, como falou o Caco, não quer dizer que esse 9 não possa ser aproveitado. Eu acho que o Palmeiras está em um momento que o time está tão bem treinado, tão bem coletivamente, tão confiante, ganhando tanto como tem ganhado os seus jogos também, que, olha, o 9 ele passa batido. Não ter o 9 como o Navarro, por exemplo, passa batido. Mas se você tiver um jogador como ele, não quer dizer que ele não possa ser aproveitado, ele pode acrescentar. Ele pode te dar uma outra opção de jogo, de ter um atacante como é o Rafael Navarro. E a gente olhar para o mês de abril, a impressão é o seguinte: se o Navarro não é o titular, ou como não foi titular ontem, entrou e fez os 2 gols contra o Tátira, ele vai ser titular talvez contra o Ceará, vai ser titular mais à frente na Copa do Brasil, porque tem muito jogo. É muito jogo, é muito deslocamento, são muitas partidas. Então, assim, um jogador como o Navarro ontem, como ele aproveitou, entrou e fez 2 gols, para ele e para o Palmeiras isso daí é ótimo. Né? Ele não é titular hoje, mas amanhã ele pode jogar, pode acrescentar um outro tipo de jogo, outro tipo de centroavante. Ele aproveitou bem ontem. O Palmeiras foi inteligente ao colocá-lo. 2-0 no primeiro tempo. O Tátira não teria força para empatar, para incomodar, como não incomodou. Navarro, vamos ver como vai ser 45 minutos. Fez 2 gols, para ele foi boa notícia ele também. Chegou para isso, né? 21 anos só, professor. Então, Novo. Ele chegou para ser o centroavante do futuro. Quando ele chega, não tinha essa história do camisa 9 badalado, do replace do Luiz Adriano, que eu acho que é isso que está atrapalhando muito, né? Se esperava lá o Nomão, aquele cara. O Palmeiras não tem necessidade disso hoje. O Palmeiras ganhou um complemento importante. É um time cujo torcedor palmeirense sabe, né? Muitos jogos do Palmeiras a bola passa ali na área. Se o Rafael estiver lá, ele escora, está com mais tranquilidade, parece mais confiante. O Abel lembrou, de fato, ele começa perdendo um pênalti. Ele entrou em alguns jogos para nada, né? O torcedor fala, tá entrando e não resolve. Mas é muito jovem, o próprio Abel já falou isso. O Abel Ferreira falou, é para o futuro, dá tempo. Esse tempo pode estar chegando agora. E junta a fome com a vontade de comer, né? Porque o time pede esse complemento e ele tem essa característica. E um dia a dia marcado por essas suposições de outro centroavante chegando, porque o Abel sempre deixou claro que ele quer esse jogador, que ele pede esse jogador. A torcida também. A torcida também. E eu acho até por uma questão de variação tática. Palmeiras precisa? Não precisa, porque os resultados estão aparecendo sem o 9. Mas eu acho que até por variação tática e o Abel pensando em não se tornar uma ofensividade que todo mundo já sabe, previsível por onde o Palmeiras vai passar, aquele lado direito, principalmente, o Abel segue pedindo, mas é muito importante para o Navarro, foi muito importante o dia de ontem para ele, justamente por isso, e de uma inteligência de colocar o garoto no momento certo, para não ter essa pressão de estar com ele a condição do gol. Agora, para ele engrenar, tem que esquecer essa história do nomão. Porque nome o Luiz Adriano tinha. Nome por nome, tinha nome de grande jogador, mas não estava rendendo. Nome só não resolve. Então tem que tirar essa história do nome para o garoto render o que sabe.